Tu imagina se tu fosse professor, chegasse numa sala onde todos os alunos tinham sumido? Talvez não seja melhor eu perguntar isso para muitos professores, né? Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e vim falar de A Hora do Mal, filme de terror que estreia nessa semana dos cinemas. E olha, já vou dizer que vale a pena. O filme é escrito e dirigido pelo Zach Cregger e ele é também diretor e roteirista de Noites Brutais. Resolvi dizer isso já no começo porque foi credencial para eu assistir, porque eu gostei muito de Noites Brutais. O filme ele começa com uma narração de uma menina dizendo que mora numa cidade em que algo muito estranho aconteceu na sua escola de ensino primário, mas que muita gente não vai falar sobre o assunto porque é uma grande vergonha, porque ninguém nunca conseguiu desvendar o que aconteceu. O que acontece é que uma professora chega para dar aula numa manhã na escola e toda a escola está completamente normal, mas quando ela chega na sua turma, ninguém apareceu na aula, exceto um menino. Alex Lilly foi o único aluno que apareceu naquele dia e desde então ninguém sabe o que aconteceu com essas crianças. A polícia logo começa a investigar o caso e descobre que todas as crianças na noite anterior simplesmente levantaram de casa às 2h17. A hora do mal, pegou? Às 2h17 elas levantaram de casa, abriram a porta e saíram correndo rumo à escuridão. E nunca mais foram vistas. A partir daí começa realmente a história do filme. A gente começa a ver o que acontece nos dias sequentes a esse sumiço dessas crianças. O filme ele se divide em alguns capítulos, digamos assim. A gente acompanha esses próximos dias na visão de várias pessoas ali daquela comunidade. A gente começa com o que está acontecendo com a professora, porque muita gente acusa ela, porque afinal nenhum dos pais sabe o que aconteceu, nenhum dos pais viu sinal nenhum, e todos os alunos são da classe dela, então muitos pensam que é alguma coisa que aconteceu durante as aulas. E depois a gente vai vendo essa mesma sequência de dias na visão de várias outras pessoas. E culmina onde a gente começa a descobrir tudo. Gosto muito desse tipo de narrativa, porque a cada uma das histórias ele te deixa alguma pista, ele te deixa alguma coisa que no momento ou tu nem percebe ou não faz muito sentido, mas que tu vai descobrir quando tudo acabar sendo revelado, ou quando tudo se encontrar, quando todas essas histórias se encontrarem, acaba fazendo todo sentido. E geralmente esse tipo de narrativa funciona muito bem pra mim. Ele não é tão perspicaz de tu ter uma grande surpresa, mas é tudo tão cru e às vezes meio brutal, e às vezes sem uma grande explicação, que ele vai te criando uma tensão para saber o que aconteceu com essas crianças, para saber quem são essas pessoas que ele está te mostrando que estão envolvidas. E essa tensão ela não termina quando o filme termina. Os créditos começaram a passar e eu fiquei olhando para a tela e vendo o que aconteceu aqui. Então o filme ele te levanta muitas dúvidas, ele te deixa com essas dúvidas. Por mais que ele tenha um final, ele não é aquela coisa de final aberto, mas ele te deixa pensando que diabos aconteceu nessa cidade. Vários aspectos de terror, vários aspectos do horror. Além dessa coisa psicológica, ele envolve crianças, ele tem partes bem violentas e partes de gore bem pesado, inclusive. Algumas cenas realmente daqui a pouco alguém tá batendo na cara de alguém até essa cara desmanchar, ou abrindo cara de pessoas. Ele vai em vários locais diferentes que nem sempre eu tava esperando. Então, eu acho que o que eu posso dizer desse filme sem entregar muita coisa é que ele conseguiu me surpreender. A protagonista do filme é a Julia Garner, acabou de fazer a surfista prateada aí nos filmes da Marvel, que obviamente não tem nada a ver com o assunto, mas enfim, né? Ela tá em alta aí. Ela tem uma estranheza nos personagens dela em que ela faz com que tu se aprofunde na história que ela tá contando. Ela foi assim em séries como Inventando Anna, por exemplo, ou na própria Ozark, que ela meio que se perde nessa confusão dela e é uma personagem um pouco obsessiva.
Ela saiu, ela não sabe o que aconteceu, mas ela quer ir atrás, ela quer descobrir, ao mesmo tempo que ela é meio inoportuna, porque afinal de contas todo mundo diz que tem que preservar aquele gurizinho que tá atrás, e ela quer ir falar, e ela quer saber, e ela causa um desconforto que é incrível, assim, o trabalho da Julia aqui é sensacional. O filme também tem o Josh Brolin, ele faz o pai de um dos meninos e acaba se envolvendo nessa parte de tentar descobrir o que aconteceu também. Eu acho que o personagem dele é bem mais funcional que o dela. É ela que faz a gente criar essa tensão e querer descobrir mais o que aconteceu. Ele é bem mais reativo de quem eu quero saber o que aconteceu com meu filho e as coisas vão acontecendo, ele vai meio reagindo. Eu gosto muito dele, ele tem uma presença que encaixa muito bem quando os dois interagem. Claro que vira e mexe alguém chega dizendo é o melhor filme de terror da última semana, dos últimos tempos, da vida. Eu não acho que esse se enquadre nisso, mas é um filme extremamente instigante, extremamente tenso e que cabe aquela salinha escura do cinema. Ele cabe esse envolvimento, ele vai fazer com que tu te envolva com ele e o quanto mais tu se entregar a isso, melhor vai ser. Vale a ida no cinema e vale assistir A Hora do Mal. Depois que assistir, volta aqui para comentar comigo, que tem muita coisa pra gente falar desse filme.